Durante muito tempo, acreditou-se que hospitais eram lugares de proteção e cuidado. Mas houve um período da história em que entrar em um hospital significava enfrentar riscos que hoje parecem impossíveis de imaginar. No século XIX, algo estranho acontecia nas maternidades da Europa. Mulheres saudáveis entravam para dar à luz, e, poucos dias depois, desenvolviam quadros graves e inesperados. Os médicos observavam, registravam, tentavam justificar, mas nenhuma explicação parecia funcionar. O problema persistia, e quanto mais se tentava ignorá-lo, mais evidente ele se tornava. Até que um médico encontrou uma resposta clara, prática e comprovável. Uma solução simples, acessível e extremamente eficaz. Ainda assim, essa descoberta não foi aceita. Ela foi rejeitada, desacreditada e esquecida por décadas. Não por falta de evidências, mas porque colocava em dúvida tudo o que se acreditava até então. A medicina antes da medicina moderna. Naquele período, a ciência médica ainda não conhecia micro-organismos. Não se falava em bactérias, vírus ou contaminação invisível. A principal explicação para problemas de saúde era a chamada teoria dos miasmas, a ideia de que o ar, os odores e o ambiente eram responsáveis por quase tudo. Procedimentos eram feitos sem luvas, sem protocolos de limpeza, sem preocupação real com higiene. Profissionais transitavam entre diferentes atividades médicas sem qualquer cuidado adicional. Não porque fossem irresponsáveis, mas porque simplesmente não sabiam que isso importava. Lavar as mãos não era visto como um procedimento técnico. Era apenas um hábito social. E foi nesse contexto que um fenômeno alarmante começou a chamar atenção dentro dos hospitais. Um padrão que não fazia sentido. Em um hospital específico, em Viena, havia 2 alas de maternidade. Ambas atendiam o mesmo tipo de pacientes, na mesma cidade, sob as mesmas condições climáticas. Mas havia uma diferença importante. Em uma ala, os atendimentos eram feitos por médicos e estudantes de medicina. Na outra, por parteiras. Os registros mostravam algo difícil de explicar. A ala conduzida por médicos apresentava índices muito mais altos de complicações graves. As próprias pacientes percebiam isso. Algumas imploravam para serem direcionadas a outra ala. Era um padrão claro, mas ninguém conseguia explicar o motivo. O médico que resolveu observar. Foi nesse hospital que atuava Ignaz Semmelweis, um jovem médico húngaro. Diferente de muitos colegas, ele não se contentava com explicações genéricas. Semmelweis observava detalhes, comparava dados, analisava números, ele estudou cada possibilidade, posição do parto, ventilação, horários, fatores externos. Nada parecia justificar a diferença entre as 2 alas, até que um episódio específico chamou sua atenção. Um colega desenvolveu um quadro clínico grave após um acidente durante um procedimento técnico. Os sintomas eram surpreendentemente semelhantes aos observados nas pacientes. Foi nesse momento que uma hipótese desconfortável começou a surgir. Uma conclusão incômoda. Semmelweis percebeu algo que ninguém havia considerado seriamente. Os médicos realizavam procedimentos técnicos em contato direto com materiais biológicos. E, logo depois, atendiam partos, sem qualquer tipo de higienização adequada. Ele concluiu que algo invisível estava sendo transportado pelas mãos. Algo que não podia ser visto, mas cujos efeitos eram claros. Para testar essa ideia, Semmelweis implementou uma regra simples. Antes de qualquer atendimento, todos deveriam higienizar as mãos com uma solução específica. O resultado foi imediato. Os casos graves praticamente desapareceram. Os registros mudaram drasticamente. A diferença foi impossível de ignorar. A solução funcionava. Os dados confirmavam. Mas, em vez de reconhecimento, veio a resistência. Quando a verdade desagrada. A descoberta de Semmelweis colocava a medicina da época em uma posição desconfortável. Aceitá-la significava admitir que práticas comuns estavam causando danos. Significava rever métodos, livros e certezas. Além disso, Semmelweis não conseguia explicar como aquele fenômeno funcionava. A teoria dos micro-organismos ainda não existia. Sem uma explicação aceita,
Sua ideia foi vista como ofensiva, exagerada e até absurda. Ele foi desacreditado, isolado profissionalmente. Seus trabalhos foram rejeitados. Mesmo com números claros mostrando melhorias significativas, a maioria preferiu ignorar os fatos. O tempo passa, a ideia fica. Os anos seguiram. Hospitais continuaram operando da mesma forma. Práticas simples demoraram décadas para serem adotadas. Semmelweis, frustrado e cada vez mais isolado, acabou afastado da vida profissional. Nunca viu sua descoberta ser aceita em vida. A ciência seguiu em frente, mas deixou uma verdade importante para trás. Quando a ciência alcança o passado. Somente anos depois, novas descobertas mudaram tudo. Pesquisadores como Louis Pasteur demonstraram a existência de micro-organismos. Outros médicos aplicaram práticas de antisepsia com sucesso. De repente, a ideia de Semmelweis fazia todo sentido. Aquilo que havia sido rejeitado se tornou básico, indiscutível, fundamental. Hoje, a higienização das mãos é um dos pilares da medicina moderna. E o nome de Semmelweis, finalmente, passou a ser reconhecido. Essa história não fala apenas sobre ciência. Ela fala sobre pessoas, sobre como ideias corretas podem ser ignoradas quando exigem mudança. Sobre como dados podem ser rejeitados quando ferem o orgulho. Ela nos lembra que o progresso não depende apenas de descobertas. Depende de abertura. Quantas ideias hoje estão sendo deixadas de lado, não por falta de provas, mas por serem desconfortáveis demais? Talvez o maior obstáculo ao conhecimento não seja a falta de informação, mas a dificuldade de admitir que precisamos mudar. Se essa história fez você refletir, deixe um like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de aprender e questionar. E agora eu quero saber de você. Por que você acha que ideias corretas, mesmo com provas, ainda são ignoradas? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua reflexão pode continuar essa conversa. E se você gosta de conteúdos que unem ciência, história e pensamento crítico, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.